Uma boa noite a todos. Boa noite. É muito bom estar com vocês aqui de volta para a gente meditar um pouquinho na palavra de Deus. E o título da mensagem que eu trouxe para vocês essa noite é uma pergunta, e essa pergunta diz assim: alcançar a perfeição de caráter nesta vida é experimentar uma vida sem pecado? Vamos abrir a Bíblia, Eclesiastes capítulo 7, versículo 20. E eu poderia responder a essa pergunta somente com esse texto, mandar todo mundo embora para casa, descansar, dormir. Mas a coisa não vai ser tão simples não. Esse texto é uma resposta direta e importante a esta pergunta, mas existem outras coisas que nós precisamos considerar para a gente poder ter uma visão bíblica correta da verdade sobre esse assunto, que é muito importante para nós dentro dessa igreja. E isso tem a ver com a sua vida, porque você precisa alcançar a perfeição de caráter, mas existe algo que talvez represente um impedimento para isso. E o que é esse algo? O pecado. Então fica a pergunta: será que a gente alcançar uma perfeição de caráter é a gente viver nesta vida sem pecado? Nós gostaríamos de responder como essa pergunta? Sim, mas a realidade é não. É o contrário. Por quê? Olha o que o texto bíblico nos diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E aqui o escritor bíblico Salomão, inspirado por Deus, não está sendo machista. Ele está falando do homem no sentido do ser humano. Homem, mulher, criança, adulto, idoso, israelita ou pagão, poderíamos dizer no nosso contexto, cristão ou não cristão, todo homem, todo ser humano peca. Então será que não existe perfeição de caráter? Tudo isso é uma bobagem? Será que a gente não deve buscar uma perfeição, uma coerência, uma fidelidade à lei de Deus? Uma vitória contra o pecado? E sabe que esses temas, eles são polêmicos e um pouco difíceis dentro do adventismo. Por quê? Porque eles também são polêmicos e difíceis a partir da própria Bíblia. Alguns gostam de apontar algumas questões do texto bíblico para tentar diminuir essa ideia que todo mundo peca. Por exemplo, lembra quando Jesus ele perdoou a mulher adúltera? O que foi que ele disse para ela? Vá e não peques mais. E aí alguns pegam essa ideia e dizem assim: opa, não vem com essa história de que é todo mundo pecador não. Jesus mandou a mulher ir, ela era pecadora, beleza, ela pecou lá no passado, ela adulterou no passado, mas agora ela devia ir e nem pecar mais. Tá vendo, Ezequiel? Ó, essa verdade aí de que todo mundo é pecador é meio complicada. Se essa mulher obedecesse a ordem de Jesus, ela deixaria de ser uma pecadora? Entendeu? A discussão é um pouco essa. E alguns gostariam de responder que sim, ela deixaria de ser. Jesus está mandando ir e não pecar mais. Então a questão, você percebe que é meio polêmica. Um outro texto interessante: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. 1 João 2, verso 1. Então ele escreve para que a gente não peque. Mas caso alguém pecar, então pecado não é uma coisa necessária, é um acidente. É uma coisa que pode acontecer ou pode não acontecer. E se acontecer, você busca Jesus. Se não acontecer, tudo bem. Dá um pouco dessa impressão, contrabalanceando aquela ideia de que todo mundo peca. Então perceba que as discussões elas são um pouco complicadas. Elas não são simples, na própria Bíblia. E a solução do dilema é que existe um sentido onde todo mundo peca e existem alguns sentidos em que é possível não pecar. Perceba, por exemplo, é possível não fumar um cigarro? Claro, é possível. Agora, é possível viver uma vida sem defeito, totalmente perfeita e sem pecado? Não, nenhum de nós consegue. Vê a diferença de uma coisa e outra? Quando Jesus diz para a mulher adúltera: vai e não peques mais, Jesus está dizendo para ela deixar de ser um ser humano ou para ela não cometer mais o adultério? É uma coisa específica. Não cometa mais esse adultério que você está cometendo.
Perceba a diferença de uma coisa e outra? E você não pode pegar essa frase, vai e não pegues mais, e lançar sobre as pessoas um fardo que ninguém carrega. Porque, de fato, a gente pode não ser adúltero. E eu espero que eu esteja pregando para uma igreja de não adúlteros essa noite. Mas eu estou pregando para uma igreja de pecadores imperfeitos. Mesmo que a gente não cometa aí esses pecados que esses outros por aí pecam, nós temos os nossos defeitos e pecados também. Concorda comigo? Ok? Tudo certo até aqui? Então agora vamos complicar a coisa. Se a coisa está tão simples assim, vamos complicar. Irmãos, como eu disse para vocês no sábado, grande parte dessa ideia da perfeição de caráter, ela está fundamentada nos escritos de Ellen White. Tem na Bíblia também a mensagem da perfeição. A Bíblia não fala de caráter, mas no final das contas, tudo bem, é a perfeição do ser humano, é a perfeição humana. Então envolve aí o seu caráter. Não vemos contradição por causa dessa ausência da palavra caráter na Bíblia. Entretanto, Ellen White usa muito essa ideia da perfeição de caráter, e eu trouxe para vocês uma citação que vai nos guiar no estudo dessa noite. Está lá no livro Atos dos Apóstolos, página 531 e 32. Não é da Bíblia, não. É o livro de Ellen White. Então vocês não vão encontrar aí. É o livro Atos dos Apóstolos, página 531 e 532. E Ellen White diz assim: ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo, foi tomada providência para que o crente receba todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. O Salvador mostrou, por meio de sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que, com a cooperação da divindade, podem os seres humanos nesta vida alcançar a perfeição de caráter. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar a vitória completa. Perante o crente é apresentada a maravilhosa possibilidade de ser semelhante a Cristo, obediente a todos os princípios da lei. Ufa! Ellen White, ela escreve coisas radicais, interessantes, importantes e também complicadas. E a gente precisa gastar algum tempo pensando nessas coisas para a gente avaliar de que forma a gente entende isso e traz isso para a nossa vida prática e real. E para isso, eu dividi essa citação em 5 pontos. E eu vou meditar sobre cada um desses 5 pontos com você. E eu vou meditar de trás para frente na citação. Vou começar do fim e terminar no começo. E eu divido essa questão da seguinte forma. Primeira verdade que nós aprendemos dessa citação: o crente, aquele que crê em Deus, pode ser semelhante a Jesus, obediente a todos os princípios da lei e pode alcançar a vitória completa. Olha só que questões interessantes. E aqui eu começo dizendo para você o seguinte: quando você se depara com um texto da Bíblia, ou com um texto de Ellen White, ou com um texto qualquer, você precisa fazer algumas perguntas ao texto. Você não sai crendo em tudo de qualquer jeito. Você precisa pensar, meditar, se inteirar dos assuntos que estão tratando o texto. Senão qualquer um diz qualquer bobagem e você crê em qualquer bobagem. Se a gente não tiver um senso crítico, claro que esse senso crítico não é o senso de descrer. O nosso objetivo não é analisar essa citação do ponto de vista cético, mas do ponto de vista de quem crê e quem quer entender e que quer praticar. Mas mesmo assim, as coisas são meio complicadas, meio difíceis, e a gente tem que parar para pensar e questionar. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos desse tipo de pergunta.
Se nós somos capazes de estar em harmonia com todos os princípios da lei de Deus, temos que perguntar: quais são esses princípios? Concorda com a minha pergunta? Se eu digo para você, você deve obedecer a lei inteira. Tá, que lei inteira que é essa? É a primeira pergunta. Se eu disser para você, nós podemos ter a vitória completa, tá bom? O que é vitória completa? Podemos ser semelhantes a Jesus. Ok, quem é Jesus? E o que significa ser semelhante? São perguntas que a gente tem que fazer. E vamos começar a responder. Mateus 23, verso 23. E agora o próprio Jesus vai guiar a gente na nossa compreensão de algumas questões importantes e interessantes para uma semana de mordomia cristã, com foco, então, na verdade de Deus a respeito desses assuntos tão amplos, tão importantes, quanto esses que nós estamos conversando essa semana. Então olha só, Mateus 23, verso 23, é um capítulo onde Jesus está brigando com os fariseus. E ele briga com os fariseus dizendo assim: ai de vós, fariseus e escribas, hipócritas, por quê? Porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. A partir desse texto, nós vamos entender quais são os princípios da lei. E nesse texto, Jesus fala os preceitos mais importantes da lei. E olha só sobre o que ele fala. Ele fala sobre o dízimo, sobre a justiça, a misericórdia e a fé. Ele não cita nenhum dos 10 mandamentos, mas ele fala da lei. Isso não é interessante? Então, nem sempre essa ideia de estar em harmonia com a lei significa estar em harmonia com os 10 mandamentos. Às vezes a coisa é um pouco mais ampla. E Jesus fala do dízimo. Tem alguns dos 10 mandamentos que fala do dízimo? Devolverás o dízimo? Não tem. Agora, claro que vê que a discussão é um pouco complicada. A Bíblia diz: nisto me roubais. No quê? No dízimo e nas ofertas. E a Bíblia diz para não roubar os 10 mandamentos? Diz. Então olha só, tem alguma relação entre o dízimo e os 10 mandamentos. É uma ligação um pouco mais indireta. Da mesma forma, existe algum dos 10 mandamentos? Serás justo? Não. Mas todo o espírito da lei quer nos fazer pessoas justas, que não roubam, não matam, não adulteram, não mentem, etc. Beleza. Misericórdia, tem algum mandamento que fala terás misericórdia? Também não. Mas de qualquer forma a gente entende que esse é o espírito da lei moral para a gente ter misericórdia. Por que eu não mato? Em algum momento isso aí vai virar porque eu valorizo o outro, eu amo o outro, eu me importo com o outro, eu tenho misericórdia do outro. Eu não quero o sofrimento ou a morte do outro. E etc. E ele diz, e da fé. Ou não tem nenhum mandamento dos 10 mandamentos dizendo, terás fé. Mas existem alguns mandamentos interessantes, por exemplo, do sábado. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Tem que ter fé para crer nisso, porque tu não estava lá quando ele criou. Não tem que ter fé? Sim. Então vamos pensar. Essa fé, essa misericórdia, essa justiça, esse dízimo, todos estão incluídos na lei moral, porém, dentro de um contexto da Bíblia como um todo, não só dos 10 mandamentos. E isso, irmãos, é algo bastante importante. Por quê? Veja bem, pensa só na seguinte questão. Se eu limitar a palavra lei somente à lei moral e deixar o resto da Bíblia de fora dessa palavra, e eu limitar o conceito de pecado à transgressão da lei moral, e se eu forçar a expressão vitória completa nesse contexto, eu posso terminar interpretando que o crente vive sem cometer nenhum pecado.
Por isso é importante a gente entender que a lei de Deus inclui os 10 mandamentos, mas é maior do que os 10 mandamentos, incluindo toda a palavra de Deus. E isso faz com que a gente nos depare com algumas situações muito curiosas sobre o que significa guardar a lei de Deus. E eu vou dar um exemplo para vocês. 1 João capítulo 1. E para mim esse é um dos exemplos assim mais interessantes para a gente desmistificar algumas coisas que de vez em quando a gente aprende ou entende por nós mesmos e que acabam nos afastando da verdade. Então, estamos estudando como é que a gente se mantém obediente aos princípios da lei. Esse é o foco. E agora a gente se depara com um texto um pouco maluco, um pouco complicado. 1 João capítulo 1, verso 8 e o verso 9, a Bíblia diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, olha que exemplo interessante. Lembra que a Bíblia nos 10 mandamentos tem o 9º mandamento que diz: não dirás falso testemunho, certo? Então a Bíblia é contra a mentira. Agora perceba, nós não podemos falar, dizer que nós não temos pecado. E se nós dissermos que não temos pecado, o que vai ser isso? Uma mentira. Vai ser uma transgressão eu dizer, eu não peco. Isso vai se tornar o quê? Uma mentira. Por um outro lado, se eu confessar que eu peco, eu vou estar falando o quê? Uma verdade, guardando a lei. Mas espera aí, guardar a lei não é somente não pecar? Veja que situação maluca. Eu chego para Deus e digo assim: Senhor, eu te peço perdão porque eu menti. Sei lá, eu contei uma mentira aí para alguém. Para o meu chefe, para minha mulher, para o meu filho, para alguém na rua, no comércio. Eu pequei ou não pequei? Pequei. Mentira é pecado. E aí eu vou para Deus e admito o meu pecado, e nessa admissão do pecado eu recebo perdão e purificação, e isso significa que eu me torno obediente à lei. No próprio ato de eu reconhecer que eu errei, eu me torno um obediente, mesmo dizendo eu pequei. Então perceba, estar em harmonia com a lei não significa só não errar, significa admitir quando erra. E aí a coisa já começa a abrir um leque um pouco maior. Por quê? Porque quando a gente ouve esse tipo de conversa aqui, que nós devemos estar em harmonia com a lei, qual que é a nossa impressão? Pronto, agora não posso fazer mais nada errado. E de fato, seria muito bom ninguém nunca fazer nada errado. Não seria o ideal? Não seria maravilhoso? A gente não quer viver no céu onde a gente nunca vai fazer nada errado, nunca mais? Sim. Mas essa é a realidade humana? Não. Perceba a situação? Agora, aquele que erra ainda pode estar em harmonia com a lei, desde que ele reconheça ser um pecador, buscar o perdão, buscar abandonar aquilo que ele errou. Mas hoje ele abandona um ponto, amanhã é outro ponto, depois de amanhã é outro e outro. A gente sempre tem que crescer, porque a gente sempre tem imperfeições e defeitos. E Jesus já tirou muitos pecados da nossa vida, mas nós ainda ficamos com alguns deles. E temos que lutar, e temos que orar, e temos que buscar. Essa é a realidade da vida de todos. Lembra do texto? Não há homem que não peque. Hoje eu sou uma pessoa muito melhor do que eu era antes, mas eu ainda tenho pecado. E eu tenho que admitir, eu tenho que buscar, eu tenho que orar. Essa é a realidade humana. Agora, uma outra questão. Tentem entender o quão difícil é o problema que nós estamos tratando. Como é que a gente vai defender que a gente pode ser semelhante a Jesus, obedecer os princípios da lei e vencer completamente, se nós, cristãos adventistas do 7º dia, ainda somos pecadores? Porque Ellen White diz: nós podemos estar em harmonia com a lei,
Nós podemos ser semelhantes a Jesus, nós podemos vencer completamente. Nós cremos nisso, mas ao mesmo tempo somos pecadores. Como é que resolve esse problema, pastor? Esse problema está muito difícil. Essa é uma pergunta ampla e difícil. Nós estamos diante de um enigma, mas existem respostas. E eu vou dar para você 3 indicações para você entender a resposta a essa pergunta. Primeiro, ser semelhante a Jesus não significa ser igual a Jesus. Ser semelhante a Jesus não é ser igual a Jesus. Basta dizer que Jesus nasceu de uma virgem. Quem de vocês foi igual? Alguém levanta a mão aí, essa noite? Basta dizer que Jesus nunca pecou em nada. Quem de vocês é igual? Nenhum. Certo? Concordam comigo? Então, ser semelhante não quer dizer ser igual. Então pense o seguinte. Jesus foi um homem que andou fazendo o bem. Eu também devo andar fazendo o bem? Sim, eu fico semelhante a ele. Olha, ele ajudava os pobres, eu também ajudo os pobres. Ele perdoava os seus inimigos, eu perdoo os meus inimigos. Ele orava, eu oro. Ele pregava, eu prego. Não é semelhante? Bom, tem alguma semelhança. Agora, eu sou igualzinho a ele? Claro que não, Deus me livre. Deus me livre pretender ser igual a Jesus. Jesus é o salvador dos pecadores, eu sou um zero à esquerda. Quem sou eu para me comparar com ele? Não tem como se comparar, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, com base no texto bíblico, confessar pecados é uma atitude de obediência. E dizer não ter pecado é uma atitude de transgressão. Sabe o que isso significa? Que o pecado é um pressuposto na vida humana. Você tem pecado, ponto. A única questão é se você vai confessar o pecado ou se você vai negar a realidade do seu pecado. E tem gente negando por aí que é pecador ou não tem? Tem. Tem gente que pensa assim, eu não mato, eu não roubo, eu não peco. Quem é os pecadores? Esses ladrão aí, esses bandidos, esses políticos. Esses são os pecadores. Eu não fumo, eu não bebo, eu pago imposto, eu não peco. Tem muita gente com essa visão por aí. Inclusive, eu não sei se é verdade, saiu uma vez no Facebook dizendo que o Lula deu uma entrevista no jornal dizendo que ele não pecava. Ele dizendo isso aí, sei lá, a visão que ele tem de pecado, não sei se é verdade. Mas se for, o nível da coisa, né? Camarada, eu não peco. O que ele acha que é pecado, né? Para ele não pecar. Mas enfim. Mas entenda, reconhecer o pecado é ser fiel à lei. Pretender não ter pecado é ser um mentiroso, um transgressor da lei. E essa atitude também nos remonta à lei cerimonial do Antigo Testamento. Quando o pecador pecava, ele ia e oferecia um sacrifício confessando o seu pecado. E ao fazer isso, ele estava fazendo o quê? Obedecendo a lei. Porque a lei prescrevia o cordeiro que você matava, derramava o sangue, levava para dentro do santuário. E ao reconhecer o pecado, você está guardando a lei. Que é uma coisa meio paradoxal, mas é a realidade que você pode ler no livro de Levítico inteiro. São esses rituais para o perdão de pecados. Isso coloca então a questão da obediência à lei numa posição bem interessante. Quem obedece à lei é quem reconhece ser pecador. Quem obedece à lei não é aquele que nunca peca. Esses não existem, todo mundo peca. Terceiro ponto. Alcançar a vitória completa passa pela sinceridade completa de admitir que tem pecado. Nós não temos que ter a vitória completa? Sim. Então nós não temos que admitir a realidade de quem nós somos? Sim. Se a gente ficar se enganando os outros, a gente vai ter a vitória completa? Claro que não. Agora perceba, se eu dissesse para você, você tem que ter a vitória completa e nunca mais pecar, a gente não tem um pouco da tendência de acreditar nisso? E a gente tem vontade de não pecar, eu também tenho, todo mundo tem. Mas isso não se concretiza na realidade. E é muito importante a gente entender isso, senão nós vamos ser enganados por aquilo que nós chamamos de perfeccionismo. Nós vamos acreditar que é possível não pecar e vamos ser todos uns pecadores. Grande hipocrisia, resolveu muita coisa, né? Eu acredito que eu posso não pecar e saio daqui pecando. Não adiantou nada. Então esse não é o caminho a gente entender a questão. A solução dessa pergunta culmina em defendermos o seguinte: nós somos capazes de ser fiéis a Deus de forma ampla, de forma radical, mas não de forma isenta de falhas ou imperfeições.
Nós podemos guardar o sábado, devolver o dízimo, amar, perdoar, ser fiéis em questões de sexualidade, de dinheiro, não falar mentira. Nós podemos fazer tudo isso. E nós devemos fazer tudo isso. Mas nós não somos pais perfeitos, mães perfeitas, maridos perfeitos, mulheres perfeitas, pastores perfeitos, membros perfeitos. Entende a diferença de uma coisa e outra? Nós somos fiéis e devemos ser, pelo menos eu quero crer que vocês são. Mas não somos perfeitos. E isso resolve as tensões. A gente pode buscar uma perfeição de caráter, mas isso não quer dizer ausência de pecado. Segundo ponto. Aí Ellen White fala da cooperação entre a humanidade e a divindade nesta vida possibilita a perfeição de caráter. Se você lê a obra de Ellen White, existem muitos textos onde Ellen White fala que nós por nós mesmos não podemos fazer nada, mas que Deus pode fazer tudo. E essa é uma verdade importante também na palavra de Deus. Dá uma olhadinha lá, Mateus 19. Texto famoso, versos 25 e 26, que é um pouco da mesma ênfase que Ellen White diz bastante para nós. Por nós mesmos nós não podemos nada, mas com Deus nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, etc. né? É o que a Bíblia diz. Mateus 19, versos 25 e 26. E aí a Bíblia diz assim: ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilharam e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, lhes disse: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. O contexto dessa história é aquela coisa de quem pode entrar no reino do céu? O rico pode entrar? E aí Jesus diz assim: olha, é mais fácil entrar um camelo no buraco de uma agulha do que o rico entrar no céu. E aí o discípulo pensa assim: mas então quem que pode? Porque eu queria ser rico também. E aí Jesus diz assim: olha, se o rico não está conseguindo entrar e todo mundo está querendo ser esse rico que não consegue entrar, quem pode ser salvo? Está todo mundo perdido nesse mundo? E Jesus diz: é isso mesmo. Para o homem ser salvo é impossível. Não é possível. Mas para Deus tudo é possível. Porque Deus é todo poderoso. E agora percebam, irmãos, diante dessa questão toda, existe a indicação de que aquilo que é impossível para o homem sozinho é possível ao homem com Deus. E essa estrutura de pensamento é usada para defender a ideia de que com Deus o homem pode viver sem pecar. Perceba a argumentação. Por mim mesmo eu não consigo, mas com Deus eu consigo. E esse raciocínio é bastante sedutor, tem uma lógica, tem uma coerência, mas qual que é a falha do argumento? Perceba o primeiro texto que nós lemos essa noite. Não existe homem que não peca. Então, se eu for levar a sério essa conversa de que com Deus o homem pode não pecar, é muito fácil eu concluir que não existe nenhum homem com Deus nesse mundo. Concordam comigo? Sim. Certo? Se eu for partir por esse lado, não, com Deus é possível, mas ninguém consegue, então no final das contas não está ninguém com Deus no mundo. Então perceba, aquilo que parece ser lógico nem sempre é verdade. A gente acha que é a maior maravilha, com Deus eu consigo, porque Deus ele pode tudo. Irmãos, eu concordo, Deus pode tudo, mas Deus faz tudo? Não. Veja um exemplo. Deus pode tirar o homossexualismo de todos os homossexuais? Pode. Mas ele tira? Não. Deus pode curar todas as doenças? Pode, mas ele cura? Não. Deus pode fazer a gente não pecar? Pode, mas ele faz? Não. E agora, entendam uma coisa. Eu não estou dizendo que a culpa é de Deus, porque não é Deus o pecador da história. O pecador da história somos nós. Mas agora, ficar dizendo que porque Deus pode fazer, ele faz, não é uma verdade. Porque Deus pode tudo, mas ele não faz tudo. Então tem que ir com calma com esse raciocínio. Ele tem a sua lógica, mas ele não é verdadeiro diante do padrão da palavra de Deus. Porque nós estamos com Deus e ainda assim nós pecamos. Paulo estava com Deus e Paulo também pecava. João estava com Deus e João também pecava. Moisés estava com Deus, Moisés também pecava. Esse é o relato bíblico. É assim que as coisas simplesmente são.
A solução para essa questão é a gente afirmar o seguinte: toda vitória que nós temos contra um pecado é uma vitória da graça de Deus na nossa vida. É porque Deus está com a gente. Porque por nós mesmos a gente não consegue vencer um pecado. Então, ainda assim, em tese, de fato, existem recursos suficientes da parte de Deus para nos possibilitar a não pecar. Porém, nenhum de nós utiliza esse recurso na sua extensão plena. Deus tem poder para fazer a gente não pecar, mas nós falhamos em usar esse poder. Em algum ponto a gente vai e acaba sendo imperfeito e acaba errando. A gente não deve dizer que Deus não tem poder, porque Ele tem. Mas onde é que está o problema? No ser humano, em mim e em você. Essa é a plena verdade. Aquilo que é potencial jamais se torna real antes da glorificação. Podemos não pecar? Podemos, mas pecamos. No final das contas, não se torna nunca em realidade. Terceiro ponto. Deus nos convida à perfeição e coloca diante de nós o exemplo de Cristo. Interessante. O padrão da perfeição é muito importante para eliminar qualquer desculpa para o pecado. Ezequiel, Deus sabe que todos nós somos imperfeitos. Por que Ele põe a perfeição diante de nós? Agora vamos pensar nas alternativas que Deus tem. Deus ele pode dizer para você assim: não roube, mas Ele sabe que tem um monte de ladrão no mundo. Agora imagina Deus falando para os ladrões desse mundo: olha, eu não gosto que roube, mas caso você precise, pode entrar lá com a marreta, dá uma marretada na porta da pessoa, arranca lá o computador, arranca o dinheiro, arranca a pessoa junto também, né? E etc. Você imagina Deus falando um negócio desse? Não. Porque Deus não conhece nenhum outro padrão a não ser o padrão da fidelidade, da perfeição. Deus não vai chegar para nós e dizer assim: olha, eu não gosto que minta, mas se precisar mentir um pouquinho, eu entendo, tudo bem. Olha, eu não gosto de imoralidade sexual, mas se você gostar da pornografia, ou do adultério, ou dessa zoeira toda desse mundo, beleza. Deus nunca é assim. Por quê? Porque Ele sabe que todos esses pecados nos escravizam, nos machucam, nos tiram a paz, nos tiram a salvação, nos condenam, e só a cruz para nos salvar. E Deus não brinca com o pecado. Por isso, o padrão de Deus sempre foi, é e sempre vai ser o quê? A perfeição. Porque Deus não brinca com o pecado. Agora, Deus dá um padrão de perfeição para quem? Para um ser humano imperfeito. E a gente começa a ficar nessa luta, né? Deus quer tudo de bom e a gente parece que é tudo de ruim. Deus quer tudo certinho e a gente parece que quer tudo errado. E muitas vezes isso gera um problema e uma solução. Diante de tudo isso, tem gente que foge de Deus. Já que Deus quer o que eu não quero nem saber desse Deus. E vai viver no mundão. E tem gente que se apega a Deus e aceita Jesus como seu Salvador. Amém. É as duas coisas que acontecem diante dessa maluquice toda que é a vida. Tem gente que se afasta de Deus. Então já que é assim, não estou nem aí, vou roubar, vou mentir, vou matar, vou adulterar, sei lá o que eu vou fazer. E tem outros que não. Senhor, eu sou errado, eu tenho os meus erros, mas eu aceito a Jesus e eu quero mudar de vida. Interessante, porque é isso mesmo, aqui a palavra de Deus nos conduz. Agora, de certa forma, Deus ele tem os objetivos dele ao colocar diante de nós o padrão da perfeição. Também isso não nos possibilita crer numa vida isenta de pecado, segundo o exemplo de Cristo. As diferenças entre Cristo e nós são enormes, radicais e intransponíveis. Jesus foi diferente de nós, desde a sua geração, gestação, nascimento, vida, desenvolvimento, amadurecimento, morte e ressurreição. Por exemplo, Jesus foi gerado no ventre de uma mulher virgem. Nós não. Não quer dizer que sexo é pecado, não é esse o fato. Mas o fato é que Jesus não tem pai humano. Jesus é um ser de uma outra ordem. Jesus não é como nós. Inclusive a Bíblia diz que Ele é Deus que se fez homem. O verbo que se fez carne. Vai comparar Ele com a gente? Não tem comparação. Jesus viveu uma vida inteira de obediência à lei moral de Deus. Nunca pecou.
Nós vamos comparar nós que somos egoístas, maldosos, maliciosos, cheios de traumas, cheios de transgressões e pecados, vícios, sei lá o quê, com Jesus? Não tem comparação. É por isso que se eu disser para o paralítico, levanta e anda, no meu próprio poder, o paralítico vai ficar lá para sempre. Agora, quando Jesus diz para o paralítico, levanta e anda, esse homem levanta e anda. Amém. E claro, se Jesus quiser me usar para fazer isso pelo poder dele, ok. Ele pode me usar para fazer o paralítico andar, mas é o poder de quem? Dele, não meu. E agora vocês começam a entender por que Jesus, sendo pobre e feio, rachou a história de um mundo que valoriza o dinheiro e a beleza acima de tudo. A Bíblia diz que Jesus não tinha aparência para nos atrair. Jesus não seria um modelo na capa da revista, enlouquecendo as adolescentes. Num mundo que valoriza a beleza, um homem simples, comum, foi o mais bonito de todos. Amém. Outra, Jesus não tinha dinheiro, não. Jesus não viveu no mundo que nós vivemos, com bilhões de dólares na conta. Só o que ele fez foi amor, perdoou, pregou. E um outro detalhe, ele morreu e venceu a morte. Amém. Dá para comparar esse homem com a gente? Coitado de quem quer comparar esse homem com a gente. Deus tenha misericórdia, né? Desse povo por aí. Eu digo essas coisas para vocês, eu gosto de provocar vocês, né? Mas as coisas não são tão simples. Jesus é e permanece inigualável. Agora, de vez em quando, a Bíblia e Ellen White nos chamam a imitar Jesus. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim: aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. 1 João 2, verso 6. O mesmo João que diz que nós temos pecado. Então perceba, nós temos pecado, mas devemos olhar o exemplo de quem? De Cristo. Não ficar olhando para os nossos defeitos, senão a gente se desespera também. A gente tem que olhar para Ele. Jesus conseguiu não pecar, então eu vou vencer o meu vício, eu vou vencer o meu pecado, eu vou lutar e Deus vai me abençoar. É impossível que não dê certo, porque Jesus já venceu por mim. E por um outro lado também, Ellen White, ela tem as suas revelações nesse ponto também. Uma das mais interessantes é no livro Desejados de Todas as Nações, página 664. Ela diz assim: Jesus não revelou qualidades, nem exerceu poderes que os homens não possam possuir mediante a fé nele. Sua perfeita humanidade é a que todos os seus seguidores podem possuir, se forem sujeitos a Deus, como ele foi. E essa é uma citação bem radical. Se você descontextualizar ela de todas as outras, você pode acabar ensinando que nós podemos ser iguais a Jesus, que não tem poder que ele teve, que eu também não posso ter. Agora não tem mais diferença entre ele e eu. A gente poderia cair nessa conclusão. Entretanto, a própria Ellen White, no livro Cristo Triunfante, página 203, ela diz assim: Cristo é o nosso modelo, perfeito e santo exemplo que nos é dado para seguir. Não podemos nunca igualar o modelo, mas podemos imitá-lo e nos assemelharmos a ele segundo a nossa capacidade. Então, eu posso seguir a Jesus, eu posso ser parecido com ele, eu posso ser semelhante a ele, mas ela diz: eu nunca posso igualar o modelo. Então perceba, se você pega só a primeira citação, você acha que nós podemos ser igual a ele, mas se você vê a segunda, você percebe que isso aí tem limite. A coisa não é totalmente dessa forma. A harmonização entre essas duas ideias exige que a primeira citação não seja usada para justificar a identificação plena entre os pecadores e o Salvador, mas ela deve ser interpretada para nos animar a desenvolver em nós as qualidades de Cristo, e especialmente que a gente não justifique a nossa dessemelhança com Ele. Tem gente, quando a gente fala de Jesus, Jesus foi Deus que se fez homem, foi sem pecado, eles dizem assim: então se ele foi, bom para ele, porque eu não consigo. Tem gente um pouco assim no mundo. Jesus não fumou, mas eu fumo. Jesus é diferente de mim, e começa a justificar o pecado porque Jesus foi diferente. E Ellen White diz: não. Se Jesus teve poder, Deus deu poder para ele, ele pode dar poder para nós também. Jesus foi Deus? Foi, mas ele também foi homem. Ele se fez homem, ele venceu o pecado. A gente deve olhar para esse exemplo para não justificar o quê? As nossas mentiras, nossos pecados, nossos vícios, nossos erros. Esse é o objetivo, não é dizer que você pode ser igual ele, que você não é e nunca foi e nunca será. Não é esse o ponto. Penúltimo ponto.
pelo sacrifício de Cristo, todo crente recebe as coisas que conduzem à vida e à piedade. E agora a gente começa a entrar no ponto da questão, né? Esse homem sem pecado se ofereceu como sacrifício em nosso lugar, em nosso favor. E aqui a coisa começa a ficar interessante. E o próprio Jesus, ele disse assim: os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Marcos 2,17. Jesus veio buscar quem? Gente perfeitinha, sem defeito, sem pecado. Bom, se viesse não ia buscar ninguém, né? Jesus veio buscar a gente, irmãos. Nós, de verdade. Quem nós somos. Jesus não veio buscar ET, porque nessa terra não tem ET. Nessa terra tem gente, filha de Adão, filho de Adão, que temos as nossas lutas, transgressões, pecados. E Ellen White diz que por esse sacrifício, Deus nos deu tudo aquilo que conduz à vida, vamos pensar assim, a salvação, e a piedade, que é um caráter bom nesta terra. Jesus não comprou para a gente só uma vida eterna lá na frente. A vida eterna começa quando? Começa aqui, quando o amor entra no nosso coração. O céu é aqui, se aqui Jesus está, diz a canção, né? O céu começa aqui. Para a gente entrar lá, ele tem que entrar aqui na gente primeiro. Amém. E tem que ter amor, e tem que ter fé. E a Bíblia, ela fala da escadinha da perfeição cristã, que consiste das seguintes características: a fé, a virtude, o conhecimento, a temperança ou domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Essa é a escadinha. Você começa na fé e termina no amor. E você passa pela piedade, pelo conhecimento, pelo domínio próprio, pela perseverança e pela fraternidade. É assim que Deus vai transformando a nossa vida. Primeiro de tudo, Ele pede que a gente creia. Tenha fé. Tenha fé em Jesus. Mas Ele também diz, não fique parado na fé, né? A fé sem obras é morta. Tem que ter o quê? Prática também. Tem que ter virtude. Não adianta você ter fé que não pode fumar, mas está fumando por aí. Eu tenho fé que tem que devolver o dízimo, mas não devolvo o dízimo, não. Eu tenho fé que tem que amar as pessoas, eu não amo ninguém, não. Não é esse tipo de fé que Deus quer. Deus quer uma fé que se coloque em prática. Agora, não adianta só você ter fé e prática se você não tiver conhecimento. Qualquer Edir Macedo, qualquer Papa Francisco, qualquer sei lá o que vai te enganar. Se você não tiver o quê? Conhecimento da palavra. Tem que ter o conhecimento. Agora, também, irmão, não basta ter a fé, a prática e o conhecimento. Tem que ter o quê? Tem que ter o domínio próprio. Porque conhecer é fácil. Eu sei tudo que eu devo fazer, mas e você ter o domínio próprio? Eu sei que eu só devo comer coisa saudável. Nada de brigadeiro, viu, mulherada? E aí? Tá fácil abandonar o brigadeiro? Às vezes não é fácil. E é claro, estou usando o brigadeiro como uma bobeira, né? Um exemplo. Para dizer que a gente sabe às vezes o que deve fazer. Mas tem que ter o quê? Domínio próprio. Para deixar a mentira, para deixar o vício, para deixar o mal, para deixar o pecado. Agora, tem gente que tem fé, tem prática, tem conhecimento, tem domínio próprio e começa a julgar os outros. Você come açúcar, vai para o inferno, você. Você usa roupa cor-de-rosa, vai para o inferno, você também. Você ouve música com bateria, vai para o inferno, você também. Você é católico, vai para o inferno também. Você é evangélico, vai para o inferno. Só quem vai para o céu é ele. Lá no céu só vai ter ele, o resto não vai ter mais ninguém. Pelo amor de Deus, irmãos, tem que ter o quê? Piedade, misericórdia das pessoas. Você quer o perdão dos seus erros? Perdoe os erros dos outros também. Esse é o caminho. Agora, não adianta a gente ser só essas coisas. Tem que ter fraternidade, tem que ser amigo, para a gente começar a falar do quê? De amor. E olha que interessante, irmãos. O amor é o cumprimento da lei de Deus. Romanos 13, verso 10. A Bíblia chega a dizer, aquele que ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, verso 8. Agora vem o checkmate. Bom, Ezequiel, já que o amor cumpre a lei, e já que o pecado é a transgressão da lei, quem tem amor não peca. Pecado é transgressão, amor é o cumprimento. Se eu tiver amor, eu não peco. Vamos lá, Filipenses 1, versos 9 a 11. Percebam que o texto bíblico nos diz, e Paulo diz assim: e faço também esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Paulo faz uma oração pela igreja dos Filipenses,
que o amor aumente mais e mais. Então percebam uma coisa. Quem ama é fiel à lei de Deus? Sim ou não? Sim. Mas quem ama é perfeito e não tem mais nada que melhorar? Não. A gente ama, mas a gente ainda tem que o quê? Aumentar em amor. Então perceba, mesmo que nós tenhamos amor e nesse ponto sejamos fiéis à lei de Deus, mesmo assim não podemos dizer que deixamos de ser pecadores, porque ainda precisamos crescer. Não é interessante isso? Porque senão a gente acaba justificando que o ser humano não peca, e a Bíblia diz, não tem ser humano que não peca. Existem, irmãos, muitos seres humanos que não roubam, não matam, não mentem, guardam o sábado, não adoram imagem, não falam o nome de Deus em vão. Dentro do nível assim superficial, guarda os 10 mandamentos. Tem ser humano que é assim. Você poderia até dizer que ele não peca, mas ainda é uma pessoa que tem que crescer. Crescer nos aspectos mais importantes, especialmente do amor. E se você quiser ter um desafio, é o desafio do amor. O amor é paciente. Já perdeu a paciência com a esposa, com o marido alguma vez? Já perdeu a paciência com o filho alguma vez? Se a gente perde a paciência com o filho, imagina com o pastor Ezequiel, né? Tem que ter paciência para aguentar esse homem, né? E outra, não só eu. Esse povo na rua aí, esse povo louco aí que vive nesse mundo. Haja paciência. E a gente perde a paciência ou não perde? De vez em quando perde. E nós vamos dizer que nós somos perfeitos sem pecado, porque nós guardamos o sábado. Misericórdia, né, irmãos? Nós devemos e podemos guardar o sábado, devemos e podemos ser fiéis o máximo que a gente conseguir, mas a gente tem que crescer. E eu falei só da paciência, poderia falar de tantas outras coisas. E aí a gente começa a perceber que por melhores que sejamos, permanecemos como pecadores. E agora, vamos terminar. Bom, quando nós falamos de não transgredir a lei dos 10 mandamentos de forma rebelde, talvez alguns não pequem, mas nas dimensões mais radicais do amor, todos nós somos imperfeitos. Porém, em Cristo, pelo sacrifício, Deus nos deu todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade, mas uma vida isenta de pecado não foi uma dádiva de Deus a nenhum de nós. Deus nos deu tudo que a gente precisa para ir para o céu, e uma vida correta na terra, mas não deu vida sem pecado para ninguém, a não ser para Jesus, que era Ele próprio, o próprio Filho dele. Todos os outros estão sob a maldição do pecado, mas Jesus venceu o pecado. Essa é a grande questão. Por fim, quinto ponto. Ninguém precisa deixar de alcançar a perfeição de caráter na sua esfera. Quando Ellen White limita e identifica uma esfera para a perfeição do caráter, ela está admitindo que a perfeição não é completa ou absoluta. Existe um texto bíblico muito interessante que diz assim: toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Salmo 119, verso 96. Toda a perfeição tem limite. Eu posso ser um pastor, entre aspas, perfeito, o melhor que existe, mas eu tenho limite. Agora, a lei de Deus não tem limite. A Bíblia diz: a lei de Deus é perfeita. Salmo 19, verso 7. Então perceba, a lei de Deus é perfeita, mas nós não somos. Então, nós temos um limite que nós conseguimos alcançar diante dessa lei, mas a própria lei é sem limite. Agora entendam, a perfeição cristã é a perfeição de quem não confia em si mesmo, mas confia em Cristo. Porque o cristão, por excelência, é alguém que não confia em si mesmo, é alguém que confia em Cristo. Se você encontrar um cristão que confia em si mesmo, ele deixou de ser cristão. Maldito o homem que confia no homem. Cristão, por natureza, é uma pessoa que não confia em si mesma. Ela luta, ela peca, ela erra, ela sabe que ela tem erros. Que é totalmente o contrário do que o mundo pensa. O mundo pensa que os cristãos é o povo certinho. Pelo contrário, o cristão é um povo tão pecador que precisa de Jesus para ser salvo. Se tem outro melhor por aí, eu não sei. Se tem outro povo melhor que nós aí por aí, eu não sei. Pode ser que tenha. Mas nós somos tão ruins que a gente precisa de Jesus. E é por isso que a gente é batizado, por isso que a gente nasce de novo, por isso que a gente quer novidade de vida. Porque nós não somos bons por nós mesmos. Agora fica a pergunta final. Então, Ezequiel, você já mostrou e provou que não existe ser humano sem pecado. Então vamos sair daqui para poder pecar um pouquinho? Vamos chutar o balde logo então? Já que todo mundo peca em alguma coisa, então vamos lá, se quiser adulterar essa noite, se eu quiser deixar de devolver o dízimo, se eu quiser roubar o meu vizinho, se eu quiser bater na minha esposa, no meu marido, quiser bater no marido também, né? E tal, vamos fazer isso? Qual que é a resposta? Não, irmãos.
Não vamos usar essas verdades profundas para justificar nenhum erro nosso. A gente tem erro, mas não vamos justificar, vamos confessar, vamos abandonar, vamos lutar contra o mal e vamos buscar ser fiel. Vamos buscar ser fiel na questão da sexualidade, na questão do dinheiro, na questão do dízimo, na questão da mentira, na questão da televisão, na questão da internet e na questão de tudo que esse mundo oferece. E assim, irmãos, o antídoto contra o pecado não é as interpretações perfeccionistas dos textos de Ellen White, mas é uma visão do Evangelho de Jesus. Jesus, irmãos, ele fez tudo por nós na cruz do Calvário. E essa visão desse amor é o único caminho para o céu. Não é a interpretação religiosa. Tem muito maluco adventista, irmãos, pegando Ellen White para bater na igreja. Mas tá cheio. E o instrumento do diabo é o pastor Ezequiel que bota o dedo na ferida. Não duvidem que tem gente que pensa isso. Mas vocês entenderam a seriedade do que a gente falou aqui essa noite? Eu não quero dizer que a gente deve pecar. Queria eu viver sem pecar. Queria você também. Mas nesse mundo, Deus não faz isso por nós. Sabe por quê? A gente tem uma missão pelos pecadores. E a gente, continuando a ser pecador, já quer ser arrogante contra eles, né? E Deus dá para nós, todo mundo, experiência igual, todo mundo peca. Para que quando eu peco, eu peço perdão e eu quero perdão. E quando o meu vizinho peca, ele pede perdão, eu quero perdão para ele também. Para a gente poder se unir. Para a gente poder estar junto. Para a gente poder se ajudar para ir para o céu. Se não for assim, a gente vai ficar se condenando, vai ficar se julgando, vai ficar brigando, vai ficar batendo. E agora a mensagem da perfeição virou um chicote para bater em quem eu quero bater. E a perfeição ficou uma teoria e virou uma obra, um instrumento do diabo para pregar a mentira dentro da igreja. Tudo em nome de Ellen White, da Bíblia, de Jesus. Como que o diabo é, né? Usa as verdades mais lindas para pregar a mensagem dele. Mas essa noite o diabo foi desmascarado em nome de Jesus. Amém. Não por mim. Quem foi que desmascarou ele? Foi a palavra de Deus. Para mostrar para nós quem nós somos. Pecadores. E grandes pecadores. Mas deixa eu te dizer, para grandes pecadores tem um grande Salvador. Amém. Tem um Salvador infinito em poder para salvar você essa noite. Tem alguém aqui que precisa encontrar-se com Jesus como seu Salvador, que talvez ainda não é membro ou membra desta igreja? Gostaria de dizer que aceita Jesus essa noite? Amém. Tem mais alguém aqui essa noite? Querida, Deus te abençoe. Mais alguém? Vocês dois também. Louvado seja Deus. Essas são as razões pelas quais Deus nos trouxe aqui hoje, essa semana, para esse testemunho. Eu quero Jesus na minha vida. Mas aqueles que já são batizados também precisam de Jesus. Gostariam também de dizer para Jesus entrar no seu coração? Vamos nos colocar em pé e vamos terminar em oração. Oremos. Deus maravilhoso, eterno e querido, em nome de Jesus Cristo, obrigado pela mensagem da Tua Palavra nesta noite, Pai. Obrigado porque o Senhor nos mostrou verdades profundas, complicadas, mas nós pudemos entender pela presença do Espírito Santo entre nós, Pai. Senhor, nos livra dos nossos pecados, Pai. Venha nos perdoar, venha nos salvar, venha nos transformar e que a Sua graça seja conosco para a salvação eterna, Pai. Dá-nos a todos nós uma boa noite, nos protege na volta para casa. Tudo entregamos nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.